Olá, pessoal. Vamos falar um pouco para vocês sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A nossa equipe é formada por Cíntia Moraes Martins, Rosângela Ferreira dos Santos, Rosemary Ferreira Santos. Vou começar com um pouco de história. A CIDH é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos, OEA, encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano. Criada pela OEA em 1959 e juntamente com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte IDH, instalada em 1979, é uma instituição do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, SIDH. Já em 1961, a CIDH começou a realizar visitas em locos para observar a situação geral dos direitos humanos em um país ou para investigar uma situação particular. Desde 1965, a CIDH foi autorizada expressamente a receber e processar denúncias ou petições sobre casos individuais nos quais se alegavam violações dos direitos humanos. Elaboramos um organograma para facilitar o entendimento com relação à estrutura. A CIDH faz parte da OEA, assim como Assembleia Geral, reunião de consultas de Ministério das Relações Exteriores, conselhos, comissão jurídica, secretaria-geral, conferências especializadas, organismos especializados, outras entidades estabelecidas pela Assembleia Geral. Podemos observar nos quadros abaixo detalhes para compreender melhor. A atuação da CIDH tem como função principal promover e observar a defesa dos direitos humanos nas Américas, em conformidade com o artigo 106 da Carta da Organização. No exercício do seu mandato, a Comissão recebe, analisa e investiga petições individuais em que se alega que Estados-membros da OEA que ratificaram a Convenção Americana ou aqueles estados que ainda não tenham ratificado violaram direitos humanos. Observa o cumprimento geral dos direitos humanos nos Estados-membros. Neste ponto, abrirei um parêntese, pois Cuba não faz parte oficialmente da CIDH, pois teve uma liminar que proíbe a mesma de participar da comissão. Realizar visitas em loco aos países para analisar em profundidade a situação geral ou investigar uma situação particular. Estimular a consciência pública dos direitos humanos nos países da América. Organizar e promover visitas, conferências e seminários com diversos tipos de representantes de governo, instituições acadêmicas, organizações não governamentais e outros, a fim de divulgar informações e fomentar o conhecimento sobre o trabalho do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Faz recomendações aos Estados-membros da OEA acerca da adoção de medidas que contribuam para a proteção dos direitos humanos nos países do continente. Cita aos Estados-membros que adotem medidas cautelares específicas, conforme presente no artigo 25 de seu regulamento, para prevenir danos irreparáveis às pessoas ou ao objeto de uma petição à CIDH em casos graves e urgentes. Apresenta casos à jurisdição da Corte Interamericana e atua frente à Corte durante os trâmites e a consideração de determinados litígios. Solicita opiniões consultivas à Corte Interamericana conforme disposto no artigo 64 da Convenção Americana. Recebe e examina comunicados nos quais um Estado, parte alegue que outro Estado, parte cometeu violações dos direitos humanos conhecidos
na Convenção Americana. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é composta por 7 membros, sendo Margaret May Macaulay presidenta, que atua como mediadora no Tribunal Supremo da Jamaica e é árbitra associada, além de atuar como notária pública. Foi juíza da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 2007 a 2012. Contribuiu para a formulação das regras do procedimento da Corte. Esmeralda Rosemena de Troitinho, como primeira vice-presidenta, é consultora e assessora de assuntos da infância e da adolescência, mulheres e família para organismos internacionais. Ela assessora a elaboração, os debates e a aprovação de importantes leis nestes assuntos. Luiz Ernesto, também vice-presidente, que durante 8 anos também presidiu a Câmara Especial de Acompanhamento criado pelo Tribunal Constitucional para executar a sentença estrutural de proteção dos direitos da população deslocada devido ao conflito armado interno. Francisco José, comissário. Atualmente é consultor em direito, atuando em âmbito nacional e internacional, especializado em direito constitucional, direito administrativo e direitos humanos. Roel Hernandes Garcia, também comissário. De 2011 a 2013, atuou como representante permanente no México, junto à OEA. Nessa qualidade, presidiu o grupo de trabalho para refletir sobre o funcionamento da CIDH para fortalecer o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Antônio Reola Nogueira, comissária, foi consultora de organizações internacionais e assessora principal do ex-secretário-geral da OEA, entre 2006 e 2011. Atuou na área relacionada à infância, diversidade sexual e instituições de direitos humanos, povos indígenas, prisões políticas, torturas e etc. Flávia Piovessa foi secretária especial de Direitos Humanos no Brasil e presidente da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. É autora de inúmeras publicações, prestou consultoria para a organizações internacionais, é cidadã do Brasil. O âmbito de proteção da CIDH é encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano. Violações dos direitos humanos reconhecidos, conforme o caso, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Na matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, o Protocolo de San Salvador. No Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, referente à abolição da pena de morte. Na Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, o desaparecimento forçado de pessoas e erradicar a violência contra a mulher, em conformidade com as respectivas disposições e com as do Estatuto da Comissão e do presente regulamento. Através de pesquisas feitas, encontramos no site exame.abril.com.br uma reportagem acerca do aumento de queixas contra o Brasil na CIDH. Cerca de 131 cidadãos afirmam ser vítimas de violações aos seus direitos essenciais e que sustentam não ter recebido uma resposta das autoridades nacionais. Através de dados e estatísticas, conseguimos observar o grande grau de oscilação entre 2011 a 2017, no que tange as petições pendentes e no que tange as petições pendentes e casos a serem analisados. De 2008 a 2017, houve um crescimento. Esses dados comprovam o que foi dito na reportagem anterior acerca do aumento de queixa contra o Brasil na CIDH.
Ou seja, os cidadãos afirmam que estão sendo violados os seus direitos essenciais, os seus direitos humanos fundamentais, e que as autoridades brasileiras não estão tomando as providências cabíveis. Então, só resta a esses cidadãos procurar a CIDH para tentar ter os seus direitos garantidos. É através da Corte Interamericana de Direitos Humanos que muitos casos concretos, não resolvidos nas esferas nacionais, são sentenciados de forma a beneficiar a parte que sofre a violação do seu direito essencial. Vamos relatar de forma breve o caso concreto da Fazenda Brasil Verde, o caso 12.066. A petição é apresentada à CIDH pela Comissão Pastoral da Terra, doravante denominada CPT, e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, doravante denominado CEGIL. O caso: Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra a República Federativa do Brasil. Refere-se à suposta prática de trabalho forçado e servidão por dívidas na Fazenda Brasil Verde, localizada no estado do Pará. Atribuível ao Estado, pois teve conhecimento da existência destas práticas em geral, e especificamente na Fazenda Brasil Verde desde 1989. E não teria adotado as medidas razoáveis de prevenção e resposta, nem fornecido às supostas vítimas um mecanismo judicial efetivo para a proteção de seus direitos, a punição dos responsáveis e a obtenção de uma reparação. Logo, a comissão chegou à conclusão de que o Estado era responsável internacionalmente pela violação do direito a não ser submetido à escravidão e ao tráfico de pessoas, discriminação estrutural histórica em razão da posição econômica dos 85 trabalhadores, violar as garantias judiciais de devida diligência e de prazo razoável, violar o direito à proteção judicial, violações aos direitos à personalidade jurídica, à vida, à integridade e à liberdade pessoal, as garantias e as proteções judiciais. Conclui-se que o Estado dessa vez foi responsabilizado por não cumprir com seu papel de proteger e preservar os direitos humanos daqueles trabalhadores da fazenda. Ou seja, o Estado não atuou de forma correta. O Estado tem a função de nos proteger, preservar e garantir os direitos humanos, que são os direitos essenciais para o ser humano, para o cidadão. Então, aqueles trabalhadores foram moralmente agredidos, fisicamente explorados, e não foi respeitado o seu direito de cidadão. Sofreram discriminação por ser uma classe operária, classe de trabalhadores que não tem poder aquisitivo. Olá, meu nome é Rosângela e vou falar sobre o último relatório apresentado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos após visita ao Brasil no período de 5 a 12 de novembro de 2018. Ou seja, a visita é bem recente e ela foi feita após um convite do Estado brasileiro que ocorreu em 2017. O objetivo é observar a situação dos direitos humanos no país. A última visita já tem bastante tempo, ocorreu em 1995.
A delegação que esteve no Brasil manteve reuniões com autoridades nacionais, tais como o Ministério dos Direitos Humanos, o STF, o Ministério das Relações Exteriores, como também outras autoridades de diferentes poderes, como os municípios e os estados, e representantes das organizações e sociedade civil. Vamos falar agora sobre os pontos identificados pela Comissão Interamericana durante essa última visita ao Brasil. Apesar de alguns avanços, foi encontrado um país incapaz de abordar e resolver suas principais dívidas históricas com a cidadania. O problema estrutural da desigualdade e discriminação são profundos, das quais se destacam a discriminação racial e social. Esses são fatores decisivos e causas de um quadro geral crítico para os direitos humanos no país. Em matéria de capacidade do Estado, a CIDH expressa uma profunda preocupação que as recentes medidas de austeridade fiscal, e aqui a gente abre um parêntese para falar sobre a PEC 241 ou PEC 55, que congela os gastos do governo, estabelece um teto para os gastos do governo pelos próximos 20 anos, sendo revisionada daqui a 10 anos para a verificação de sua eficácia. Essa PEC, essas medidas podem significar, segundo a comissão, o fim de políticas sociais e a redução das expectativas de melhores condições de vida da grande maioria da população. Daremos continuidade ao relatório ao observar, segundo o item 4, que a exclusão social, a falta de acesso à justiça, a fragilidade de serviços públicos são todos limitantes das condições de desenvolvimento do país e da situação crítica de acesso aos direitos humanos para a maior parte da população. O princípio da progressividade, observado nesse item 5, não é apenas uma chamada de atenção a um preceito convencional de valor legal para o Brasil. É, acima de tudo, necessário que a consciência da sociedade brasileira e internacional de que as mais graves violações aos direitos humanos observadas no país, tais como a ampliação da violência no campo e na cidade, o aumento de assassinatos de defensores dos direitos humanos, especialmente os defensores da terra e do meio ambiente, as agressões crescentes aos defensores de direitos humanos das minorias, bem como o risco de retorno do país ao mapa da fome mundial, afetam tragicamente a todos. É bom esclarecer muito, principalmente no contexto atual do Brasil, que os direitos humanos ele nasceu com o objetivo de conservar o princípio da dignidade humana. E hoje a gente tem umas divergências porque algumas pessoas, por não entenderem o conceito, acreditam que direito humano é direito de bandido. Não, direito humano é direito de gente. É o meu direito, é o seu direito, é o direito de todos nós. No item 6, a Comissão Interamericana chama atenção para o grave contexto de violações aos direitos humanos das mulheres negras e da juventude pobre da periferia. São os pobres e os afrodescendentes aqueles que seguem sendo desproporcionalmente as principais vítimas de violações aos direitos humanos no Brasil. Estes são mortos às dezenas e milhares, sem investigação, julgamento, punição ou reparação adequados. Nota-se e é importante reforçar que preconceito racial e social não é mimimi, é fato. A CIDH salienta algumas situações urgentes que exigem das autoridades nacionais e da sociedade em conjunto a devida visibilidade, atenção e solução urgente, as quais vamos destacar algumas situações na região Nordeste. As violências sofridas pela população quilombola, os ataques ao direito à terra, o preconceito étnico-racial e o acesso precarizado à cidadania. Falando sobre casos na região Nordeste, vamos dar um destaque para dois casos na Bahia. O primeiro
os povos do Quilombo Rio dos Macacos, que enfrentam restrições ao acesso à água e vivem em condições de vida extremamente precárias e insalubres e são vítimas de assassinato e violência sexual. O segundo caso foi a matança ocorrida aqui no Cabula, em Salvador mesmo, também não pode ficar, segundo a Comissão Interamericana, sem uma resposta oficial do Estado. A discriminação e o preconceito recorrentes, e aí a gente amplia o cenário a nível Brasil, difusos e dirigidos com intensidade para a população trans e de toda a comunidade LGBTI, ferindo os direitos e a sua cidadania. Os constantes ataques a defensores de direitos humanos em seu ambiente de atuação e os riscos de enfraquecimento de estruturas e programas ameaçados em função disso. Aqui citamos os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes demonstram, segundo a comissão, claramente o desafio estrutural, expondo a resistência à inclusão de pessoas historicamente marginalizadas nas estruturas de participação política e social. As violações de direitos e discurso de ódios que atingem imigrantes internacionais e refugiados no Brasil são pontos abordados nesse item 7. Em Roraima, a situação que dificulta e impede maior inclusão social é constantemente agravada por episódios de xenofobia na região. No item 8, damos destaque aos ataques à liberdade de expressão que atinge a imprensa, professores e organizações sociais. Abordamos nesses itens informados pela Comissão Interamericana 8 itens que abordam o momento atual. É um momento de reflexão, é um momento propício para a gente observar o princípio da dignidade humana e conservar esse direito. Como todos sabemos, o direito é fruto de conquistas e a vigilância é diária. Então, vou deixar aqui uma frase, pois o direito não assistem aos que dormem. Não vamos dormir e não vamos perder direitos em virtude de uma falta de unidade política. Como foi mencionado no início do relatório, o Brasil também apresentou alguns avanços. Mencionamos a implantação e a consolidação de audiências de custódia em articulação entre os poderes executivo e judiciário, em nível federal e estadual, concretizando uma garantia fundamental já prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos. A nova lei também de imigração brasileira, que permitiu uma modernização do regime migratório e de nacionalidade. A substituição em prisão domiciliar para mulheres anteriormente cumprindo prisão provisória gestantes, mães ou que tenham sob sua guarda crianças ou pessoas com deficiência. Destaca-se, igualmente, no contexto de acirradas discussões sobre garantias e liberdades civis no Brasil, dentre elas a liberdade de expressão e opinião, recente decisão do STF, referendando decisão liminar dada por ministra daquela corte, garantindo a liberdade de manifestação e opinião que embasa a liberdade de cátedra nas universidades brasileiras. Abaixo, vamos falar sobre as recomendações dadas pela Comissão Interamericana. Dentre esses desafios, registra-se que, além das violações estruturais e das dívidas históricas não resolvidas, deve-se somar uma percepção sobre o contexto imediato no qual a visita se efetivou. Observamos o alarmante crescimento de um ambiente de discursos que distorcem, desprestigiam e estigmatizam o papel e a função dos direitos humanos para a sociedade. O discurso de tolerância zero, ou mãos duras, na importante luta contra a criminalidade e o crime organizado, podem fortalecer concepções incompatíveis com estandartes internacionais de que os fins podem justificar os meios em matéria de segurança pública. Também alertamos para a possibilidade e risco
de se criminalizar os movimentos sociais por meio de ampliação das figuras penais referentes na lei antiterrorismo. Tem sido crescente, nos últimos anos, o número de assassinatos de defensores e defensoras de direitos humanos. As estatísticas comprovam que aumentam a cada ano o número absoluto de defensores executados devido ao exercício de seu papel de ativistas. A desigualdade de renda parou de cair no Brasil. Isso pela primeira vez nos últimos 15 anos. Esse estudo é da organização não governamental Oxfam. O número de pessoas abaixo da linha da pobreza aumentou de 13 milhões e 300 mil para 15 milhões em 2017. Houve também maior concentração de renda. Enquanto os 50% mais pobres tiveram uma retração de 3,5% nos rendimentos, os 10% mais ricos tiveram um aumento de 6%. Com isso, o Brasil piorou uma posição no ranking mundial da desigualdade de renda, passando a ser o 9º país mais desigual. Pela primeira vez em 23 anos, a renda das mulheres caiu em relação à dos homens. Olha aqui, em 2016, nós ganhávamos 72% do que ganhavam os homens, e no ano passado esse número aí caiu para 70%. A renda dos negros também encolheu, caiu de 57% para 53%. Antes de agradecer, é importante falar que esse relatório provoca uma importante reflexão sobre a atual conjuntura nacional, ao qual nos deparamos diariamente e qual houve seu grande ápice no período eleitoral. Independente de partido, que tenhamos força para lutar por aquilo que é justo, para respeitar os direitos tão duramente conquistados. Muito obrigada.